Fala, brotos! Tudo bem? Hoje, no nosso Minutos de Sabedoria Bíblica, nós vamos falar sobre Provérbios 21, do versículo 2 ao versículo 13. E o provérbio de hoje, ele tá interessantíssimo, porque ele fala para nós ali como nós devemos agir com as pessoas, como devem ser os nossos pensamentos, como nós devemos pensar o nosso futuro, e fala até mesmo sobre a mulher briguenta, né? O como viver e conviver com as pessoas e conviver em casais. Eu estou usando aqui a versão NVI da Bíblia, nova versão internacional. Eu vou fazer uma leitura corrida e em seguida vou destrinchando versículo a versículo com vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Versículo 2 do capítulo 21. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fúlgia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Você vê aí que esses versículos eles vão trazendo um pouco de cada coisa, um mix de informações que trazem realmente muita informação e sabedoria para nós, tá? Eu estou usando uma Bíblia de estudos aqui bem interessantíssima. Ela possui aí algumas figuras, alguns exemplos de questões aqui que nos ajudam a entender mais ou menos o contexto do que passava ali na parte bíblica, né? Então, se você for olhar, aqui no versículo 2 está: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Então, independente dos planos que você faça, os planos eles podem ou não ser bem-sucedidos baseado naquilo que Deus tem como planos para a nossa vida. E sim, ele pesa o que é o nosso coração, a pureza e a bondade do nosso coração. E uma coisa que eu acho interessante até nessa Bíblia que eu tenho aqui em mãos é que ela mostra, por exemplo, uma figura de como era os deuses egípcios, por exemplo, fazendo um processo de pesagem do coração humano, que é como eles julgavam ali o que seria uma pessoa justa, não justa. Então já era uma coisa que na época era muito colocada sobre esse pesar do coração, né? Aqui no versículo 3, eu tenho até algumas anotações aqui. No versículo 3, diz aqui para nós, né? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso é uma coisa interessantíssima porque a gente pode ver esse mesmo contexto acontecendo em várias partes da Bíblia, né? E em trechos, inclusive, muito conhecidos. Você pega, por exemplo, no Salmo 51, no versículo 16, quando Davi escreveu aquele salmo após ter pecado com Batseba ali no adultério, e ele se sentia arrependido, ele queria ter um coração quebrantado, tudo que ele almejava ali no Salmo 51 era que Deus pudesse o purificar, o perdoar, né? Que a presença do Senhor não saísse dele. E ele fala ali: se o Senhor aceitasse sacrifícios, eu os daria de todo o meu coração, mas o Senhor não aceita, porque o Senhor prefere o coração
quebrantado. Então, o que esse versículo ele nos diz, né? Ao invés da gente tentar comprar Deus com oferta, porque Deus não é comprável, é melhor a gente ter um coração ensinável, é melhor a gente ter um coração obediente, é melhor a gente seguir naquilo que é o desejo do Senhor para as nossas vidas, né? Termos realmente um coração quebrantado. O versículo 4, ele já nos diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então, se a gente parar para olhar esse versículo em si, ele fala para nós aqui, né, que os pecados, quando a gente se carrega do pecado, a gente vive numa vida de pecado, automaticamente a gente começa a olhar apenas para nós mesmos e esquecemos de que existe alguém maior do que nós, no caso Deus. Então a gente começa a ficar orgulhoso, altivo, arrogante, achando que as coisas dependem de nós e que muitas vezes algumas pessoas acabam achando que Deus depende de nós para alguma coisa, quando Deus não depende de nós para nada. No versículo 5, temos aqui: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso é uma coisa interessante, porque por mais que no versículo 2 começa falando assim, você pode fazer seus planos, mas quem vai definir se os seus planos vão dar certo ou não é Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus não quer que a gente viva no deixa a vida me levar. Deus quer que sim, façamos planos e apresentemos esses planos a Ele. E Deus é quem validará esses planos. Mas nós também temos que entender que os planos e os projetos, eles possuem um processo. Se você faz a planta de uma casa, você projeta uma casa, não adianta você achar que porque você desenhou aquela casa, no dia seguinte aquela casa vai estar pronta. Se você simplesmente só passar o cimento ou jogar o concreto ali e querer achar que uma laje já está pronta antes do processo de secagem, aquela laje vai cair. Então, é sobre isso. É aquele famoso ditado: quem tem pressa, come cru. Então, você precisa respeitar os processos, mesmo você fazendo planos. E se você não faz planos, aí a Bíblia diz que, de uma certa forma, nós estamos fadados a uma miséria ou ao viver realmente aquilo que o mundo tem a oferecer. Vamos colocar assim. No versículo 6, nós temos aqui: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fúlgida e armadilha mortal. É interessante porque isso é uma realidade, sabe? Quando a gente obtém as nossas riquezas através de uma forma ilícita, através de mentira, através de sangue, isso vai nos levar para a morte. Isso realmente vai nos levar para algo assim que é uma ilusão. Aqui, como a Bíblia diz na parte B deste versículo, né? É uma ilusão fúlgida, é uma ilusão efêmera, é uma ilusão passageira, é algo assim que só vem e logo se esvai, né? E então, assim, isso realmente vai nos levar para algo que não é aquilo que Deus tem para nós, porque tudo aquilo que Deus tem para nós, ele é eterno, ele é duradouro, ele não é efêmero. Então, viver numa vida de mentira nunca vai nos levar para algo bom, porque no final das contas a gente vai ter que retroalimentar essa mentira e isso acaba gerando morte. E tem muitas pessoas que acabam achando que aquela mentira se tornou já uma verdade e a vida dela se torna uma grande mentira, o que acaba sendo pesado para as pessoas e muitas pessoas acabam indo até para problemas sérios, né, com relação a isso, acabam ficando depressivas e entram em medicamentos por viverem uma grande ilusão em suas vidas. Olhando aqui, voltando para a nossa passagem de hoje, o versículo 7 diz: a violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O que a Bíblia quer dizer aqui para nós é mais ou menos o seguinte: aquela pessoa que ela é violenta, que ela se deixa ser levada pela violência, pela palavra dura, pela palavra pesada, ela nunca vai agir corretamente. Então essa pessoa ela vai ser levada, ela vai ser arrastada pelos seus ímpetos,
né? E isso nunca vai nos levar para um lugar bom. Sempre vai nos levar para um lugar assim que, no final das contas, é um lugar de morte. No versículo 8, nós temos aqui: o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Isso quer dizer, se a gente olhar com um pouquinho mais de clareza para isso daqui, ele está nos dizendo: os culpados, eles sempre vão andar de forma errante, eles sempre não vão ter um caminho exato para trilhar, eles sempre vão estar por aí, às vezes fugindo dos seus próprios erros, enquanto aquele que não tem nada a temer, que vive da maneira correta, segundo os princípios bíblicos, eles vivem uma vida leve, reta, eles têm um único caminho a trilhar. No versículo 9, nós temos aqui: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É interessantíssimo isso daqui, porque nos fala inclusive sobre o viver em casal, o viver em comunhão, né? Aqui a Bíblia está falando sobre a mulher briguenta, aquela mulher que sempre está arranjando um motivo para uma intriga, para um culpado ou algum tipo de problema. E a Bíblia fala o quanto é pesado viver com uma pessoa assim. Isso é realmente ruim, né? Tanto que a Bíblia fala, é muito melhor você viver num canto isolado, você viver ali, né, apenas com uma cobertura, com uma telha, isolado, do que você viver com uma pessoa briguenta, né? E incrivelmente a Bíblia atribuiu esse contexto aqui para as mulheres, né? Pelo fato de também muitas vezes as mulheres falarem mais. Se nós formos aqui para o versículo 10, diz: o desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. É engraçado, porque se você for olhar, a Bíblia realmente fala sobre a origem dos sentimentos do nosso coração. Aquela pessoa que ela tem um coração voltado para Deus, um coração quebrantado, ela sempre vai ter empatia com o seu próximo. Ele sempre vai ter um desejo de cuidar, de ser generoso, amoroso com as pessoas, mas a pessoa que ela tem um coração mau, não que todos nós não tenhamos a essência má, como a Bíblia diz, que somos nascidos do pecado, mas aquele que se deixa dominar por esse desejo e não busca o Senhor, não busca se santificar, não busca a pureza do Senhor, a Bíblia diz que ele vai andar com essa perversidade e ele nunca vai ter dó do seu irmão. É aquela pessoa que realmente sempre vai querer espizinhar, não vai ter a misericórdia, vai agir de forma errada com aqueles e vai pensar somente em si, de uma maneira relativamente egoísta. Se nós formos aqui para o versículo 11, ele nos diz: quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. É incrível o poder desse versículo. Porque esse versículo ele tem tanta sabedoria embutida nela, porque ela fala assim, ó, se você é sábio, se você tem a mente sábia, no final das contas, você não precisa errar para aprender que aquilo é ruim. Você vai olhar a repreensão e o castigo daquele que errou, daquele que foi mal, e você vai obter a sabedoria com aquilo e você vai aprender para não agir daquela forma. E ainda diz que aquele que aceita as repreensões, né, na parte B, quando o sábio recebe instrução, ele obtém conhecimento. Então, se alguém mais experiente te repreende em alguma coisa, te ensina e te fala assim, olha, não segue por esse caminho que vai ser ruim, ele aceita as instruções de outras pessoas, ela vai ser bem sucedida, ela vai trazer aquilo e vai obter conhecimento, ela vai aumentar o seu nível de sabedoria. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas elas preferem achar que elas errando é que elas vão ter a sabedoria. Elas falam assim, eu sei que botar o dedo na tomada é errado, mas eu vou lá, vou botar para ver realmente se aquilo vai dar choque. Não é muito mais fácil você olhar para o seu irmão que errou, para o pecado dele e o quanto de uma certa forma ele sofreu e você não cometeu o mesmo erro que ele, do que você falar assim, pode ser que comigo dê certo e tentar ir por aquele caminho errado e no final das contas acabar se dando mal. Então são motivos e pontos para a gente realmente pensar, né? O versículo 12, ele já nos diz: o justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça.
quando a Bíblia diz aqui do justo, ela diz do justo juiz, que é o Senhor. Então ela está falando do Senhor, que vê ali a casa do ímpio, aquela pessoa que está fazendo o mal, ele já tem um caminho destinado, que é o caminho da queda, que é o caminho que aqui a Bíblia, essa tradução está falando, que vai fazer ele cair na desgraça. Uma hora ele vai tropeçar no seu próprio erro, no seu próprio pecado e acaba se perdendo a família e perdendo aquilo que realmente muitas vezes mais importa para nós, né? O versículo 13, que é o nosso último versículo aqui desse nosso estudo, diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Olha que incrível o que a Bíblia nos diz. Quando você não é empático, quando você age de forma discrepante com as pessoas, quem passa a não nos ouvir é Deus. Então é importantíssimo você tratar de igual forma o pobre e o rico, você ouvi-los e dar atenção, ceder o seu coração, ser generoso com o pobre e com o rico, para que Deus também te ouça. Porque a Bíblia fala que se você fechar os seus ouvidos para um deles, para um dos pequeninos, quem vai fechar os ouvidos para você é Deus. E eu tenho certeza que você não quer que Deus feche os ouvidos para você. Porque imagina você clamando, você suplicando, você implorando a Deus e Deus simplesmente não ouvindo. É dolorido. Eu não imagino a minha vida sem Deus. Então, chegamos aqui ao fim de mais esse estudo bíblico, desse Minutos de Sabedoria. E como de praxe, nós vamos fazer a nossa oração a Deus, clamando que Deus realmente venha nos trazer essa sabedoria, fazer com que essa palavra entre em nosso coração e nós possamos cada vez mais crescer na sabedoria bíblica. Senhor Deus eterno Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, pedindo, Pai, que o Senhor realmente toque os nossos corações, que o Senhor venha tatuar em nosso coração a Sua palavra, que nós possamos nos alimentar da Tua palavra como diz aqui realmente na Sua palavra, que nós devemos degustar a Tua palavra, nos alimentar e que essa palavra esteja viva em nós. Pai, que nós possamos ter sabedoria para lidar com as pessoas ao nosso redor, sabedoria em nossos relacionamentos, Pai, que nós possamos realmente ser empáticos com as pessoas, que nós possamos ser realmente melhores para a sociedade, que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença que existe no Senhor. Ouve a nossa oração, recebe o nosso coração e as nossas vidas diante do Senhor. É o que eu te peço, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com teu poderoso sangue, em nome de Jesus. É isso, brotos. Eu vou ficando por aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta aí o que você mais achou interessante no nosso capítulo, nossos versículos de hoje e quais são as experiências que você teve com Deus nisso. Até mais!